Bem-vindo à terceira aula aqui, rapaziada. Eu me chamo Bruno e eu tô aqui juntamente com um dos integrantes aqui da Meet Trader, o Heitor. Fala aí, E aí, Heitor. rapaziada, eu sou o Heitor e nessa aula aqui a gente vai estudar um pouco sobre Fibonacci e vamos que vamos. Então, rapaziada, a Fibonacci nada mais é do que uma correção do gráfico, certo? Quer seja por ele ter seguido a sua tendência, quer seja por uma notícia, mas sim um movimento brusco, certo? E a gente utiliza a Fibo para ver os pontos principais dessa correção, certo? Então, rapaziada, o que é correção? A correção ela é basicamente a retração de quando a gente marca uma Fibo. Por exemplo, quando o mercado está numa queda muito brusca, ele precisa corrigir. E é nessa correção que a gente entra vendido ou comprado. Então vamos lá, rapaziada, como é que marca uma FIBO? Bom, nesse caso aqui, a gente vai marcar do ponto máximo da tendência de baixa até o ponto mínimo dela, que iniciou-se uma tendência de baixa aqui, e do último ponto da tendência de baixa a gente marca ela. Então vamos lá, você vem aqui nesse lapisinho, que todos já conhecem, aperta e vem aqui em Fibonacci Lines, ou linha de Fibo. Aí você aperta nela e marca do ponto máximo, nesse caso aqui, até o ponto mínimo, certo? Bom, primeiramente, essa 23 é uma resistência que a gente não usa porque é uma resistência muito fraca, certo? Mas, por exemplo, da 38 para cima, a gente já pode usar como resistência, beleza? Ou como suporte, tanto faz. Qual ponto que a gente entraria aqui? A gente entraria nessa 38, porque o preço ele tocou aqui e, como vocês podem ver, ele retraiu. Ou seja, esse ponto aqui da 38 é uma correção. Por quê? Porque o preço estava numa tendência de baixa, ele teve que subir para poder fazer a correção, e aqui ele desceu de novo. Ou seja, esse aqui é o ponto da correção que a gente entraria vendido, certo? Então, como vocês podem ver, tocou na 38, tocou na 50 e tocou na 61. Lembrando que só vale o primeiro toque, beleza, rapaziada? Quando vir uma segunda vela e tocar, ela pode romper. Por exemplo, aqui, por exemplo, rompeu. Tocou uma vez na 50 e na segunda vez rompeu. Por isso que a gente só usa o primeiro toque. Então, rapaziada, como vocês vão marcar a sua Fibo quando for uma correção de alta? Vocês vão marcar do ponto mínimo ao ponto máximo, certo? Dessa forma aqui. Primeiro toque na mínima, segundo toque na máxima. Então, rapaziada, vocês podem ver aí que você fez a marcação lá do ponto mínimo ao ponto máximo. E agora vocês vão buscar a correção dessa marcação. Onde vocês vão buscar o ponto de correção? Vocês vão buscar da mesma forma lá da Fibo, ao contrário, no caso seria de baixo, de cima para baixo. Você vai buscar na 38.2, na 50 e na 61.8, certo? Só que assim, rapaziada, vocês às vezes, só lembrando um ponto aqui, às vezes o ponto ele não respeita. Aí eu vou passar no final aqui uns filtros que você vai utilizar para saber se o ponto de retração é forte o suficiente para retrair a vela. Como já venho falando sobre todos os outros vídeos, você tem que assistir na ordem, certo? Porque cada vídeo vai confluir com o outro. Nesse caso aí, a gente vai utilizar como confluência um suporte daquele topo ali, ó. Como vocês podem ver, existe um suporte aí que antes era uma resistência e foi rompido com aquela vela de força ali e ele acabou virando suporte. E aí o preço, quando for fazer a correção, olha como a vela retraiu, rapaziada. Como você vê a força que tem quando não é somente a Fibo. É uma Fibo com uma confluência. Se tivesse, é porque a gente nesse gráfico aí a gente não conseguiu achar uma LTA aí para confluir, certo? Mas se a gente achasse a entrada seria mais certeira ainda, no caso que a gente chama de entrada sniper. Então, rapaziada, para finalizar aqui, lembrando mais uma vez, assiste todas as aulas que pode perceber, cada uma tá ligando a outra. E essas aulas aqui é só o price action básico. E para vocês operar a nossa estratégia da Meet, vocês têm que entender sobre tudo isso, certo? Tamo junto e até a próxima aula.